podcast Saúde na Prática é uma realização do IEP, Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Olá, meu nome é Francisco Hiroshima, gerente de inovação no Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Saúde na Prática. E hoje temos o grande prazer de termos aqui Francisco Tavares, formado pela Universidade, especialização pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, ex-secretário adjunto de Saúde do Estado de Minas Gerais e atualmente superintendente da Unimed Natal. Seja bem-vindo, Francisco. E esse episódio já era esperado por muita gente. Obrigado, é um prazer estar participando aqui com vocês. Sem dúvida nenhuma, é muito interessante discutir sobre saúde e eu quero participar aqui nessa discussão, dando as minhas contribuições, minhas opiniões também. O tema de hoje é inovação em saúde. A hora é agora. É um tema altamente instigante e atual. Então, Francisco, eu queria começar com a seguinte pergunta. Como você observa o cenário de inovação hoje na saúde, nesse cenário de pandemia? O que foi que mudou? O que é que a gente teve que se adequar? E qual é a visão futura de um superintendente de um plano de saúde? Bom, Hiroshima, primeiro eu acho que o setor de saúde ele já vinha passando por um processo de transformação, mas que com a pandemia essa transformação ela acaba acelerando, né? A gente já observou vários momentos na história da humanidade que situações como essa, situações de crise, de mudança de paradigma, acabam precipitando uma aceleração nos processos de mudança. No caso específico do setor de saúde, eu acho que cabe a gente reforçar aqui algumas das mudanças que a gente vem percebendo. Primeiro, a gente observa nitidamente que existe uma tendência de consolidação desse setor. Então, existem aí, principalmente na parte privada, né, na parte da saúde suplementar, grandes players que estão ocupando os espaços e acabam tendo uma participação majoritária e fazem isso através de transformações interessantes. Aporte de tecnologia, inovação em modelo de negócios também, enfim. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, que a gente percebeu aí com a pandemia, foi a abertura para coisas que até então, do ponto de vista regulatório, ou mesmo por barreira, eram coisas que não eram muito praticadas. Eu destaco principalmente a teleconsulta, que era uma coisa que a gente percebia nitidamente a resistência, e agora a gente tem dito que ela veio para ficar, né? É um movimento sem volta. E junto disso tudo, nesse eixo de transformações que a gente observa, eu acho que existe uma grande oportunidade para todos nós, que é colocar o nosso cliente, o nosso paciente, seja o paciente do SUS, né, seja o paciente da saúde suplementar, no centro dessas transformações. Aproveitar esse momento de transformação que a gente está vivenciando para mudar a nossa lógica de pensar e de organizar o sistema de saúde. Eu queria só relatar, como um exemplo dessa transformação que a gente observa, um outro setor que tem me feito pensar muito, e eu tenho compartilhado muito com os colegas da Unimed, com colegas também que atuam no SUS, né, que é o setor bancário. A gente viu esse setor passando, né, há um tempo atrás, por uma transformação extremamente significativa. E nessa transformação, só resumindo, a gente viu grandes players que ficaram no caminho por não mudarem o mindset, as chamadas fintechs que surgiram e acabaram sendo extremamente disruptivas para a forma desse setor se organizar, e também as grandes corporações que souberam repensar, ajustar o mindset e estão conseguindo sobreviver. Claro que nada será como antes, mas elas estão sobrevivendo. Ótimo. E aí, eu pego uma carona aí no que você expôs, e tem um grande inovador contemporâneo chamado Valdeci Fontes, que utiliza a seguinte frase: a tecnologia não pede licença, ela chuta a porta e entra. Então, pegando um gancho no que você falou aí, você acha que isso vai acontecer com a medicina? Claro que a medicina tem todas as suas regulamentações e deve ter, mas a gente sabe que duas coisas combinaram, né? A situação da pandemia
e o que já vinha ocorrendo. O que a gente observa é que a história ela não dá saltos, mas a pandemia veio funcionar como um catalisador para essas inovações. Perfeito, Hiroshima. Então, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a tecnologia, nesse momento, ela ganha um peso muito significativo, né? Claro que o nosso setor ele é muito organizado ainda com base nos talentos e nas competências humanas, mas a gente já percebe, através da introdução de alguns artefatos tecnológicos, algumas soluções, o tanto que a tecnologia faz a diferença, né? Hoje a gente já vê robô fazendo cirurgia, como o Da Vinci, né? Percebemos também o surgimento dos wearables, né, os vestíveis, que eu acho que, por uma situação onde a gente tem um predomínio de pessoas com condições crônicas, que são aquelas pessoas que precisam ser acompanhadas o tempo todo, né? E vão ter acompanhamento médico, sei lá, tem estudo em inglês que mostra, em média, 3 horas no ano, talvez um pouco mais, e o resto desse tempo? Essas pessoas que precisam mudar os seus comportamentos, como que a gente vai poder ajudá-las, né? Ainda na parte do funcionamento regulatório do sistema, eu, por exemplo, que trabalho numa operadora de saúde, a gente sabe que ainda existe muito desperdício com fraudes, com abusos, com falhas administrativas. E aí, quando a gente traz o aporte da inteligência artificial, como que a gente pode realmente trazer um up, né, para mudar o paradigma que existe sobre isso? Ainda existe muita gente aproveitando as fragilidades nos elos da cadeia da saúde. E eu acho que com o advento da tecnologia, a tendência é a gente ter cada vez mais transparência e menos espaço para esse tipo de desperdício. A consequência disso é nítida, ela vai retornar em maior valor gerado para os clientes, né? Porque se eu deixo de desperdiçar com uma coisa que não gera valor, e o desperdício por essência é isso, né? E começo a traduzir isso em recursos que voltam para o cliente, trazendo o cliente para o centro como protagonista, não tem como dar errado, né? E aí eu quero voltar, eu vou fazer isso algumas vezes na nossa conversa, mas buscando esse paradigma do setor bancário. A gente às vezes fala, na saúde, setor regulado. O setor bancário é fortemente regulado também, né? Quando a gente vê o movimento das fintechs, onde que elas se basearam? Tem um fato que é muito interessante. Nenhuma fintech surgiu como uma grande corporação bancária, né? O Nubank não surgiu com todo o portfólio do Itaú, tá certo? Ele foi e privilegiou alguns serviços que ela ia entregar muito bem. Mas bem sobre qual ótica? A ótica do cliente, né? Então, os clientes que tinham interesse num nicho mal explorado, de ter um cartão de crédito, etc. Isso surgiu como uma oportunidade, foi muito bem aproveitado. Qual que é o movimento que Itaú, que os outros estão fazendo? Tem que criar o cubo, tem que trazer espaço para inovação, porque senão não consegue acompanhar, né? Aí vamos trazer isso para o nosso setor. A gente começa a ver o crescimento do número de health techs. Da mesma forma, são poucas as que surgem com o portfólio ou com a complexidade de uma operadora, né? Elas vêm para apoiar as operadoras, as secretarias de saúde, os hospitais. Mas cada uma delas, num modelo de inovação aberta, bem desenhado, vai agregando valor e vai ajudando nessa transformação. E o que a gente percebe nitidamente é essa transformação já começou. E a tecnologia, ela acelera isso tudo. Com a pandemia, trazendo aí essa quebra de paradigma para algumas resistências que existiam, a tendência é isso pegar uma velocidade impressionante, eu diria quase que exponencial. Muito bom. Voltando um pouquinho para o termo inovação, eu costumo sempre dizer, Francisco, que quando a gente fala em inovação, o público em geral ele tende a se excluir desse assunto pensando que inovação sempre é tecnológica, e não. Não sei se você também concorda, inovação é qualquer mudança de comportamento que traga um benefício para aquele processo, ou seja, eu posso ter um hardware, ou seja, um equipamento novo, eu posso ter uma mudança de um procedimento que agilize o processo. Então, inovação não é só tecnológica. Eu gosto muito de dar um exemplo que a Organização Mundial de Saúde e a Unicef fizeram a seguinte pergunta: qual foi a maior inovação da área da saúde no século passado? E pasmem, a maior inovação do século passado, que salvou em torno de 50 milhões de pessoas, o que matou a peste negra, né? O que foi altamente capilarizado rapidamente e com baixo custo foi o soro de reidratação oral. E o que é que tem de tecnologia isso? Então você comunga com isso, ou seja, inovação não é só tecnológica. Não só concordo com isso, como também costumo reforçar isso nos ambientes que eu atuo, sabe, Hiroshima? Assim,
Claro que a tecnologia é uma página importante nisso tudo, mas quando a gente volta no Manual de Oslo e vê as definições, né, da inovação, a gente percebe nitidamente que existem inovações que todos nós podemos praticar no dia a dia. São as inovações incrementais, melhoria de processos, né? Uma coisa que eu acho que ajuda muito a impulsionar a inovação é o pensamento e a visão estratégica, né? Sempre que a gente consegue desenvolver isso, a gente acaba dando contribuições. Eu costumo dizer que são os atalhos, é o famoso cortar caminho, né? E aí mesmo um cara igual eu, por exemplo, que gosta muito de tecnologia, mas não é da área, não atua, pode trazer suas contribuições e inovar. Então, eu gosto muito de reforçar que todos, em qualquer ambiente, podem dar sua contribuição à inovação e, através da inovação, dar sua contribuição para o mundo, né? Tanto é assim que na Unimed, a gente fazia muito essa discussão quando eu estava na Unimed BH ainda, tá? A Unimed BH criou um centro de inovação e eu gostava muito de provocar o pessoal, porque o Centro de Inovação da Unimed BH teve um aporte financeiro, teve um investimento muito grande. E ele ficava muito próximo da área de TI. A área de TI, por várias vezes, queria se apropriar do Centro de Inovação. Mas a gente tinha uma briga constante que era, primeiro, não tratar a inovação como uma terra de poucos. Tentar fazer com que a organização inteira desenvolvesse um pensamento inovador. E depois, por mais que a TI tenha uma afinidade muito grande com essa agenda, né, eu digo que não dá para ter uma TI que não pense em inovação. Mas dá para ter uma inovação que não é só baseada em TI, precisa ter todos os demais conceitos, ser multidisciplinar. Então, a gente trabalhava muito com isso. Vamos trazer aqui um programa de ideias, vamos botar o colaborador no jogo, né? Na Unimed Natal, a gente teve a oportunidade de fazer isso também. Uma parte dessa agenda, eu acho que você até acompanhou, né? A gente pôde trabalhar junto. Primeiro, a gente fez um programa de ideias que foi muito valioso para a Unimed Natal. A gente abriu para os colaboradores. A intenção é, inclusive, fazer uma segunda edição depois, trazendo os cooperados para o jogo, né? Ampliando isso. Mas, na época, Hiroshima, a gente teve mais ou menos 54 ideias apresentadas pelos colaboradores. E depois pudemos pegar algumas daquelas ideias que foram tidas como as melhores, né? Incubar essas ideias e começar a desenvolver. E depois fizemos, em parceria com a Liga, inclusive, um projeto que eu acho que foi maravilhoso também, que a gente também quer reeditar, repetir, que foi a conexão com as startups. Sempre nessa linha de pensar a inovação aberta, de pensar a inovação como um processo onde todos podem se inserir e participar, e de entender que às vezes a gente somando, né, acaba multiplicando. Então, assim, ao trazer as startups, trazer a Liga, a gente cria um ecossistema que favorece essa inovação, e não é a inovação pela inovação, é a inovação para gerar valor para os clientes. Você tocou aí no Conexão Startup, né, que foi uma iniciativa em parceria com a Liga e a Unimed, e para quem está nos escutando, isso não é novo, né? Devido à velocidade da inovação, ao invés da gente começar do zero, por que não, vamos dizer, que chamar empresas que possam resolver nossos problemas e que já tenha algo encaminhado e que a gente possa, em parceria, como foi feito, de a gente conseguir garimpar empresas que já tinham produtos semi-prontos, mas que não tinham o campo de prática para validar essas experiências. E aí é uma mão dupla em que a empresa, a Unimed e a Liga, disponibiliza esse campo de prática para eles que não tinham acesso a isso. Então eu acho isso fantástico. Mas eu queria lhe fazer outra pergunta. A gente também produz alguns dispositivos na área médica e em uma feira que a gente foi falando com o pessoal de fora, veja como a inovação está acelerada. Uma empresa que é sediada em Boston disse: Hiroshima, a gente não pensa mais numa terceira pessoa intermediando o exame do paciente com o médico. A gente quer agora o exame self. O próprio paciente, aquilo que você falou, o home screening, ou seja, o próprio paciente se dando o diagnóstico e se comunicando com o médico à distância. Então, você acha que a tendência é essa, ou seja, de uma medicina, como a gente cunhou esse termo, uma medicina centrífuga, ou seja, ela não ter agora o paciente ter que vir sempre ao médico, que é a medicina centrípeta, e agora a medicina sair das paredes do consultório, dos hospitais, das clínicas e poder ir até o paciente, como por exemplo através do celular? Veja, Hiroshima, eu acho que já existe esse movimento há algum tempo e talvez ele só vá ser ampliado e enfatizado da agora em diante.
Eu gosto de citar, por exemplo, quando a Google começou a construir um prontuário que tinha um modelo participativo, onde talvez o grande diferencial dele, e naquele momento, se eu não me engano, início dessa década que a gente encerrou agora, né, ele talvez não deu certo naquele momento, por algumas questões de modelo de negócio, etc., mas é uma tendência de futuro. O cliente ir lá, o cliente, quando eu digo sempre, o cidadão, né, o usuário, inserir os próprios dados, reportar os sintomas, reportar os hábitos de vida, compartilhar os exames. E aí a gente percebe, quando a gente para pensar um pouquinho nas limitações regulatórias, que ainda existem, né? Também não foi a pandemia que rompeu tudo isso, não. Ainda sempre tem algumas pessoas criando barreiras, né? E por interesses, é bom que a gente tenha clareza disso, né? Mas vou dar um exemplo aqui. No aplicativo da Unimed, quando a gente foi criar uma coisa que a gente queria, inclusive para evitar desperdício, para potencializar recurso e para melhorar a qualidade da saúde, é a questão dos resultados de exames serem compartilhados e acessíveis, né? E a gente esbarra, às vezes, em situações, um laboratório prestador, sem anuência do cliente, não pode compartilhar esse resultado dentro do meu aplicativo. Quem perde com isso tudo? O cliente, que às vezes vai se sujeitar a um desperdício de ter o mesmo exame pedido 2, 3 vezes, e esse custo vai retornar para ele. O médico, por não ter a celeridade no processo decisório, às vezes o cliente fez esse exame há 5 dias atrás, há 1 semana atrás, e vai mandar repetir, né? Então, eu acho que, apesar da gente ver diversos avanços, ainda existem algumas barreiras regulatórias que têm que ser rompidas e a gente tem que buscar as brechas. As brechas estão aí, e eu acho que a sociedade vai encontrando isso. Voltando à sua questão do centrífuga, né, o centrípeta, eu acho que é muito legal essa expressão, e eu acho que realmente nosso sistema, ele foi muitas vezes construído com base numa questão social, do papel do médico dentro da sociedade. E eu acho que essa mudança ela não é uma desvalorização da figura do médico, muito pelo contrário, é uma compreensão, né, de quem que é o cliente, de como que os processos têm que se organizar em torno do cliente. E eu acho que, inclusive, os médicos, eles podem ser protagonistas nesse processo de mudança. A partir do momento que eles entendem que, com isso, eles vão poder ofertar uma medicina de maior qualidade, né, a um custo mais acessível, né, e proporcionando maior acesso. Então eu vejo assim, quando a gente pensa na cadeia de valor da saúde de maneira geral e vê ainda a complexidade que tem dela e elos desnecessários, eu acho que é uma tendência sem volta a gente tentar otimizar esses elos e criar canais que façam tudo que a gente oferta chegar mais rápido para o cliente, da forma mais direta. Eu vou pegar aqui e voltar um pouquinho daquele seu exemplo da analogia com o sistema bancário. Francisco, olhe para os nossos ouvintes terem uma noção. Só sabe quem tem uma pessoa em casa que tome um remédio que precise ter uma receita controlada, seja ela branca ou azul. Você imagine que hoje nosso sistema ainda não aceita, teoricamente de forma universal, uma receita virtual em que eu chegue numa farmácia e eu tenha que ir sempre ao médico pegar um papel para poder tomar um remédio que às vezes é ininterrupto, eu não posso parar. Então você imagine, no mesmo tempo em que eu bato a foto de um cheque e posso rasgar que ele está depositado, eu não posso utilizar uma receita. Então são esses entraves que aí eu volto ao filósofo contemporâneo Valdeci Fontes, que é parceiro nos projetos da gente. A tecnologia não pede licença, ela chuta a porta e entra. Então os resistores dessa evolução, uma hora vai perder esse jogo. E eu volto a uma situação. Que repercussão, Francisco, teria, por exemplo, se eu pudesse fazer um exame de urina através do celular do paciente? Uma gestante que estivesse com suspeita de infecção urinária, que é uma das principais causas de abortamento, e se tem abortamento eu vou ter que fazer, em alguns casos, curetagem, ou seja, internar a paciente, anestesiar para fazer a curetagem. E se eu tivesse, através do celular, um exame de urina que pudesse dar esse diagnóstico, se antecipar, evitar tudo isso que eu estou falando? O que é que você acha? Bom, sem dúvida eu acho que seria, sob a ótica do cliente, né, do beneficiário, uma coisa fantástica, né? E eu acho que é essa ótica que tem que prevalecer. Eu queria voltar um pouquinho no item que eu falei agora há pouco sobre a questão dos interesses, né? E aí, de novo, buscar o paralelo com o setor bancário
E com outros setores, vamos pegar aqui a questão do transporte, né? Às vezes existem setores que estão acomodados há algum tempo, né? O setor bancário, para mim, ele vinha num processo de acomodação muito, muito grande. A parte do transporte não precisa nem falar como é que a Uber veio e quebrou um paradigma que os taxistas tinham, e aí todo mundo tem que se reinventar. Eu acho que o nosso setor tem um pouco isso, sabe? E quando você trouxe aí a questão do cheque com a foto, ou de abrir a conta também, né? Que antes eu tinha que deslocar uma agência. Qual foi a conveniência que prevaleceu? Foi a do cliente. Precisou vir alguém de fora, né? Uma outra organização inovadora, uma fintech, para dar aquela cutucada e criar a via. Enquanto nós, às vezes, grandes, como a Unimed, né? A própria Liga, estamos ali muito duro, sobrecarregado com as operações, às vezes precisa de gente mais leve e com uma mentalidade mais provocativa chegar e pôr o dedo nessa ferida. Não é que a Liga e a Unimed não querem, não. É porque talvez a sobrecarga na operação é tão grande, né? Então, por isso que a gente defende muito, e eu sei que você também é um defensor disso, a inovação aberta. E aí, concluindo, voltando à sua pergunta original, né? Quando a gente entende o que o cliente precisa, o que ele quer, né? E como isso vai gerar valor para ele, e se gera valor para ele, pode ter certeza que vai gerar valor para todos os atores dentro do sistema, a gente se abre para esses novos modelos de pensar, né? Eu acho que esse tipo de solução, como você disse, um exame feito, né, remotamente, com um dispositivo que está na mão do próprio cliente, provocando conveniência, facilidade, agilidade, né? Isso são atributos de valor para um cliente, e é em cima disso que a gente tem que trabalhar. Eu falei desse exame de urina porque esse exame de urina a gente desenvolveu, então as pessoas não entendem. Não é para urinar no celular, mas é um exame barato com a tecnologia simplérrima, como se diz, né? E aí criamos um algoritmo que bate a foto desses reagentes e em 6 segundos dá todo o exame de urina. Então você imagine um paciente que vai para um médico no posto de saúde e que o exame dele chegou primeiro do que ele. Então você imagine que isso muda a logística do sistema de saúde. E a gente esbarra sempre na burocracia e nos trâmites regulamentares, né, que tem que existir, a gente não está dizendo aqui que é contra, mas que mudaria. Mas eu queria que você agora me dissesse, Francisco, quais são os maiores desafios, sabendo que estamos vivendo numa pandemia, mas quais os maiores desafios hoje de um sistema de saúde como a Unimed ou um sistema de saúde global, no seu entender? Bom, vamos lá. Eu acho que são pelo menos 3 grandes desafios, tá? O primeiro deles está realmente nessa reconstrução, na forma de reorganizar as coisas de tal modo que a gente possa ter o foco do cliente e possa orientar o percurso desse cliente da maneira mais adequada possível. Eu falo isso, Hiroshima, porque eu sou um estudioso da área de processos também, e quando a gente estuda gestão por processos, a gente fala muito que as organizações hierarquizadas, elas serviam para o século passado. No século atual, a gente precisa de organizações transversais, mas fazer o que se chama de tombamento organizacional não é uma coisa que acontece da noite para o dia, porque isso é tempo dependente, envolve uma mudança cultural, e envolve, de fato, genuinamente colocar o cliente no centro. Então, quando eu penso nisso na gestão por processo, eu acho que a organização de um novo modelo assistencial nada mais é do que isso, o tombamento organizacional. É a gente parar de ver um tanto de ilha, que é cada ponto assistencial, um hospital, o consultório, e entender isso como um contínuo de atenção, né, formando as redes de atenção à saúde. Essa mudança, ela é tempo dependente, né? Quando eu pego, por exemplo, o SUS tem esse discurso. Eu estava lá na Secretaria de Saúde de Minas em 2008, a gente tinha um consultor que eu admiro muito, que é o Eugênio Vilaça Mendes, né? Um cara que escreveu muito sobre as redes de atenção, e de lá para cá ainda se evoluiu pouco nisso, né? Então acho que a gente precisa acelerar essas mudanças, sabe? O segundo ponto é realmente trazer a tecnologia para funcionar como esse catalisador e ajudar nesse processo de mudança. Eu acho que a gente tem aportado tecnologia, sim, né? Mas eu acho que a gente tem que intensificar esse aporte da tecnologia usando ela da maneira correta, né? Às vezes a gente ainda tem uma deficiência que é entender a tecnologia como fim, não como meio, né? E ela tem que ser entendida como meio que vai gerar valor para o cliente. E o terceiro ponto, que eu acho que ele é fundamental e cabe tanto para a saúde suplementar, para o privado quanto para o SUS, é de fato entender as alavancas que a gente tem para a excelência operacional.
minimizar desperdícios, porque quando eu falo dos pontos anteriores, né, a transformação no modelo assistencial e o uso mais intensificado da tecnologia, é óbvio que isso demanda investimento, demanda um uso apropriado dos recursos, e quando a gente ainda percebe muito desperdício dentro do sistema, seja por fraude, abuso, seja pelo próprio primeiro item, a má orientação do percurso, né, enfim, enquanto a gente não trabalhar nisso, redirecionar esse recurso para tratar o nosso paciente, cliente, beneficiário, usuário, no lugar certo, no tempo certo, com o tratamento correto, né? A gente ainda vai estar enfrentando uma dificuldade, porque os recursos são escassos, né? Mesmo eu que estou hoje numa operadora de saúde, uma operadora que está com resultados muito bons financeiros, mas a gente sabe que é piscar o olho, a sinistralidade sobe e isso gera o famoso perde-perde, né? A operadora vai ter dificuldade, isso vai ter que ser repassado para o cliente fica insustentável, esse cliente talvez não fique na saúde suplementar, mas eu entendo que é um sistema único, então ele vai pular para o SUS não vai ter espaço para ele, então olha que perde-perde. Se a gente conseguir dar as mãos e trabalhar para evitar esses desperdícios, eu acho que aqueles 2 itens primeiros a gente alavanca. Muito bom. E agora a gente já está caminhando para o final, eu queria lhe instigar com 2 perguntas. Primeiro, o sistema de saúde que você gerencia, qual a preocupação dele com 2 itens principais que eu vejo hoje na saúde? O envelhecimento populacional e com o envelhecimento, maior índice de câncer, já que a previsão é que em 2030 ela seja a principal causa, o câncer seja a principal causa de morte. E alguns estudiosos já dizem que essa ida ao primeiro lugar do pódio seja antecipada devido à pandemia, devido ao atraso dos diagnósticos precoces dos cânceres nesse ano. Então, uma pergunta era essa. E a segunda, eu queria já que você desse um spoiler da segunda conexão startup Liga e Unimed. Para os jovens, os que têm startup que estão nos escutando, quais seriam os principais problemas em que a Unimed e a Liga estão de olho para empresas que tenham soluções para esses problemas? Perfeito. Bom, para responder a primeira pergunta, eu vou ter que falar brevemente, mas muito breve mesmo, da minha trajetória. Assim, eu vivi 10 anos no SUS, aprendi a admirar o Sistema Único de Saúde com uma crença muito grande nessa questão da revisão, da reorganização do modelo assistencial, né? Citei há pouco o Eugênio, ele realmente foi um mentor para mim. Quando ele abriu os olhos e eu comecei a enxergar, olha, realmente nós temos uma desconexão entre a solução que o sistema propõe e o que é a situação de saúde da população, né? A tripla carga de doenças com predomínio das condições crônicas, mas a coexistência ainda, né, de transmissíveis, de agudas e a questão das causas externas que ainda é significativa, principalmente em lugares, né, maiores, grandes capitais, etc. Bom, depois eu fui para a saúde suplementar e num primeiro momento, Hiroshima, eu achava que a coisa mais fácil ia ser pegar aquele discurso bonito e colocar na prática na saúde suplementar. Mas as operadoras de saúde ainda muitas vezes elas são muito mais seguradoras e entes que fazem a gestão atuarial do que propriamente sistemas de saúde organizados para dar atenção a todas essas condições que eu citei há pouco. O que a gente se depara hoje na Unimed Natal? Eu fico muito feliz com isso. E, de novo, eu falo que é uma mudança que é tempo dependente. A Unimed Natal começou a desenvolver a atenção primária dela, né? A gente tem hoje um mapeamento, foi feito, aproveitando inclusive a pandemia, um levantamento dos portadores de condições crônicas, e a gente quer atuar sobre esse pessoal. A gente quer atuar de qual forma? Não deixando esse pessoal ir usar o sistema de saúde quando ele já tem uma situação agravada. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para o cliente, é ruim para a Unimed, todo mundo perde com isso. Então a gente quer fazer uma abordagem mais proativa, trabalhar promoção, prevenção. E a gente sabe que na questão do câncer, né, primeiro, para vários tipos de câncer, o diagnóstico precoce é fundamental, né? Então, se a gente conseguir, de fato, trabalhar rastreamento, screening, né, no que cabe, eu acho que a gente tem um ganho muito significativo. A gente sabe, por exemplo, com a revisão do rol que vai entrar agora pela ANS, que cada vez mais, né, o uso da terapia oral e de alternativas, né, ele vai ser ampliado. A gente pode ver isso de 2 formas. Ver isso como uma possibilidade de aumento de custo, é o pensamento da seguradora, ou ver isso como uma oportunidade de mudar o nosso modelo de atenção e cuidar bem dos nossos pacientes. E a gente não pode ser hipócrita, não dá para falar de jeito de cuidar sem cuidar bem dos nossos clientes. Sobre o segundo item que você me perguntou,
eu acho que o Conexão Startup que a gente tem pela frente traz alguns desafios muito relevantes e importantes aí para os nossos diversos jovens e estudantes e inovadores e empreendedores interessados em participar, né? Primeiro, essa questão da mudança do modelo assistencial. Isso, sem dúvida nenhuma, está na pauta do dia, né? Como eu falei, é tempo dependente, mas se a gente tentar não fazer sozinho, trazer outras pessoas para pensar isso com a gente, trazerem soluções oportunas. Que tipo de solução? Essas que fazem com que a gente tenha um contato mais ágil com os clientes, que a gente acompanhe ele no dia a dia, que de fato a gente possa ter uma postura mais preventiva, né? No caso daquele paciente que já tem câncer, que a gente consiga de fato, por exemplo, acompanhar o tratamento dele em tempo real, identificando, tendo reporte dos problemas, né? Tudo isso é muito bem-vindo, né? Então, tecnologias que nos aproximam dos clientes, eu acho que vão ser um dos temas centrais, principais. Um outro tema que eu acho muito relevante é o uso da inteligência artificial, para a gente poder, através de algoritmos, né, conseguir estratificar melhor essa carteira que a gente tem. E aí, quando eu falo carteira, eu estou pensando como Unimed, mas a própria liga com a clientela dela, né, e fazer essa abordagem, digamos assim, mais personalizada, né? A gente muitas vezes olha para uma carteira igual a Unimed tem de 200 mil clientes e a gente não enxerga esses clientes ainda individualmente. Apesar de ter feito o que eu te falei que a gente fez na pandemia, né, fizemos uso de bots, né, para poder fazer esse mapeamento, mas isso é só o começo. Isso tem que ser seguido agora, né? A gente precisa aproveitar que a gente sabe agora quem são portadores de condições crônicas e criar essa conexão com eles. E não só a gente com eles. Pensando no cliente ser protagonista, por que não pensar em tecnologias que colocam esse cliente com outros clientes que têm algo semelhante, uma espécie de rede social, né? Onde eles vão ter mais motivação ali para lutar contra aquele desafio de saúde, e a Unimed pode ali ajudar a promover no autocuidado apoiado. Então, acho que são dois temas aí que são bem legais. Muito bom. Quero agradecer a presença de Francisco Tavares, que disponibilizou o seu precioso tempo para nos ensinar. Cada vez que eu converso com você, Francisco, a gente dá uma espanada nas ideias que a gente tem aqui nos quartinhos do nosso cérebro. E quero dizer que foi muito esclarecedor e agradecer a sua presença e deixar o microfone aberto para os seus agradecimentos. Hiroshima, eu que gostaria de agradecer aí pela oportunidade. Acho que é sempre bom a gente estar trocando ideias, né, sobre saúde, inovação. A recíproca é verdadeira. Nesse curto espaço de tempo também foi bom para aprender, saber de novas soluções aí que já estão desenhadas e têm que ser colocadas em prática. Eu fico sempre à disposição e, assim, gostei muito de conhecer esse projeto, né, e torço muito aí para que ele continue produzindo frutos, né, e vem aí a nossa segunda Conexão Startup. Tamo junto aí. Queremos aqui agradecer o apoio da Clínica Metacognitiva e da Rádio Saúde. Esse podcast é produzido pelo IEP, o Instituto de Ensino, Pesquisa e Inovação da Liga contra o Câncer, que é referência no estado do Rio Grande do Norte, além de ofertar cursos de capacitação, pós-graduação e cursos livres, oferece ainda visitas técnicas, estágios curriculares e programas de residência. Sem falar na área da pesquisa, formada por uma equipe multidisciplinar dedicada à investigação na área oncológica. Temos ainda a inovação, que tem como objetivo fomentar ideias, resolver problemas e impulsionar processos, além de promover a formação e capacitação de novos empreendedores. Para mais informações, acesse o site instituto.ligacontraocâncer.com.br.